Galera, olha que só que legal esse experimento. A gente fez uma solução nutritiva completa e aí depois de 2 semanas a gente tirava um nutriente. E aí ao longo de 60 dias, né, essas plantas foram crescendo e foi dando esse tamanho visual. O que eu gosto de ressaltar aqui de diferente? Solução completa, a planta cresceu bem, tá bonito, vindo legal. Sem nitrogênio, é um dos elementos mais importantes para a soja. O grão de soja vai mais nitrogênio que todos os outros nutrientes somados. Ela empacou o crescimento do jeito que estava. Parou de crescer. Fósforo. Algumas pessoas até se assustaram. Ela cresceu. Como o solução nutritiva tem um alto de fósforo, provavelmente essa soja fez um consumo de luxo, guardou um pouco a mais. Ele é muito móvel. Porque esse pouco de fósforo a planta se vira. Por isso que muitas vezes deficiência de fósforo aparece no arranque, na fase inicial. Depois a planta regula o tamanho dela, o porte dela, para aquela quantidade de fósforo. Então não tem um sistema visual. Simplesmente a planta parece pequena, amarrada, certo? Olha o potássio. O potássio ficou muito interessante. Além de ficar, né, o V invertido, né, ficar nas bordinhas, mais queimadas, as folhas não cresceram. Ó. As folhas vieram estar sem potássio depois, né, tendo que ser remobilizadas. Elas estão bem pequenininhas, porque o potássio faz a pressão osmótica para esticar a célula. Então, por isso que a falta de potássio vai afetar o crescimento das folhas, mas também dos grãos, vai ficar murchos, afeta a fotossíntese, estômago, transporte de açúcar, né? Mas o ponto principal no tamanho chamou bastante atenção. Cálcio, do jeito que a planta cortou, as folhas que estavam crescendo morreram. Não conseguiu concluir o crescimento, não tinha como prender uma celulose na outra, que é isso que o cálcio faz, né? Fazer para de celular. A planta simplesmente impactou o crescimento. Raiz e parte aérea, do jeito que estava, ficou. Lógico, meus solos nunca vão chegar a ficar zero de cálcio, mas foi muito interessante como um dos mais limitantes. Magnésio. Além de fazer aquele sintoma reticulado, né, típico, né, de não ter clorofila, uma dificuldade de lidar com excesso luminoso, ou um aquecimento em uma área de luz artificial, muito forte intensidade de luz, olha só como ficou, né? Só queimar as folhas em cima desse excesso de dano luminoso, né? Então, mesmo tendo magnésio móvel, a planta aqueceu muito e diluiu todo o magnésio. Era pouco magnésio, aquela planta pequena, para desse tamanho. Né? Passou, entre aspas, a deficiência excessiva. Esse é um dos que eu acho mais legal. Tá? Olha que interessante isso daqui do enxofre. Tá? O enxofre é pouco móvel. Então, as folhas de cima que vão apresentar deficiência de enxofre. Certo? Então, elas estão amareladas porque não tem enxofre para fazer proteína e clorofila. Porém, as folhas velhas também estão amareladas, mas não é deficiência de enxofre, isso é deficiência de nitrogênio. O nitrogênio saiu da folha de baixo e foi para a folha de cima. Então, a falta de enxofre gera deficiência de nitrogênio, porque a planta para de absorver mais nitrogênio, mesmo tendo na solução, porque eu não consigo transformar o nitrogênio em proteína, então esse nitrogênio fica acumulado no vácuo, cessa a absorção. Você vê que justamente as melhores folhas são as do meio, que elas ainda tinham um pouco de enxofre que absorveram quando eram pequenas, e o nitrogênio não foi arrancado daqui. Então você está amarelado em cima e embaixo e no meio verde. Louco, né? Boro, um dos que mais limitou o crescimento, assim como o cálcio, parede celular, né? Está ligado ali na lamela média para colar uma célula na outra. Chegou a passar o ponto que começou já até dano oxidativo. O boro também está ligado à resistência do dano oxidativo, né, dos radicais livres. Afetou bem o crescimento, né, do desenvolvimento da planta. O ferro e o manganês, né, que são duas que estão ligados a várias enzimas, clorofila, tem sintomas que se assemelham bastante, né? Eles vão fazendo aquela clorose, né? Aquela folha amarelada, branca. Só que geralmente o ferro é mais um branco uniforme, né? Todo branco, e o manganês geralmente mais internerval, tá? Mas aqui foi tão crítico que até as folhas velhas, né? Que teoricamente o manganês ficou móvel, tem que ser nas novas, até elas ficaram parecidas. Então, ele falou que aqui passou do ponto, né? O ferro chegou a dar até necrose. Talvez tenha tirado uma semana antes para ficar mais visual só das folhas novas, né? Mas ela continua tentando crescer porque tem os outros nutrientes. Passou do ponto, assim, a deficiência. Cobre. Esse aqui eu achei bem interessante. Por quê? Se eu não tivesse uma referência
da planta completa, se olhar só ela, parece uma planta saudável. Ela está com as folhas bonitas, bem formadas, está crescendo. Tem que uma clorosezinha estranha que não é tipo na descrição de deficiência de cobre quando chega esse visual. O único que chama atenção aqui, ó, é o caule mais molengo. Você vê que ele é o único que está fazendo um S, ó, falta de lignina. Mas o cobre é um que, se eu não fizer nada de folha, eu dificilmente vou descobrir que está com deficiência, pois raramente chega a ser visual, certo? E por último, o zinco, um dos que surpreendeu, que planta cresceu até bastante bem. A gente esperaria folhas mais lanceoladas ou integral mais curto, falta de oxina, mas se vê que o consumo de luz que ela fez no início conseguiu se tirar bastante bem. É uma das mais altinhas, né? Se a gente olhar, né? Comparado com as outras, uma das que até que fez mais massa. Mas ele começou a dar uma deficiência que já vi alguns trabalhos mostrando também. Isso é raro chegar no deficiência visual. Geralmente acontece mais no enchimento de grão, chegando a umas grandeadas, ó. Mas ó, uma formação aqui. Já começa a ter alguns sintomas, né? Aqui. A clorosezinha aparecendo. Mas é isso. Então, foi um experimento aí, uma aula um pouquinho de nutrição. Uma coisa legal aí para eventos. Esse trabalho da UEM de Marcelo Batista. Beleza? Até mais. Abraço.